Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós temos uma apresentação do Ivan Regina sobre o azeite e o óleo da vida. Ivan, você está com a palavra, Ivan, e agradeço muito o teu apoio de sempre. Vamos lá. Boa noite, caras amigas, caros amigos. Eu pretendo fazer uma apresentação rápida, leve e agradável. Essa é a pretensão num assunto tão gostoso. Opa. O primeiro slide mostra as azeitonas em diversas fases de maturação, para que ninguém nunca mais pense que existam azeitonas do tipo preto e azeitonas do tipo verde. Azeitonas elas sempre vão do malva para o verde, para o vermelho, para o púrpura e para o preto. Ou seja, azeitona verde e azeitona preta é a mesma coisa em estágios diferentes de maturação. Isso é óbvio, eu nem coloquei na apresentação, mas já estou explicando aqui. Aqui a gente pode ver que tem azeitona, começa aqui no canto inferior à direita, que já estão totalmente maduras, no inferior esquerdo, que estão ainda completamente verdes. Então a ordem de cor delas é sempre assim: malva, verde, vermelho, púrpura e preto, tá? Bom, as azeitonas são, junto com as uvas, os frutos mais importantes no desenvolvimento das civilizações, especialmente as mediterrâneas. E hoje a gente poderia dizer até que quase que a nível mundial. O azeite é o sustentáculo da vida humana para muitas civilizações e muitos povos. Na história, Aristóteles filosofou sobre elas, Leonardo da Vinci criou uma nova forma de prensa, os caixões dos faraós eram feitos de madeira das lâminas, feito de madeira das oliveiras, e os gregos ungiam seus atletas com azeite. Eles têm até uma ferramenta especial para passar o azeite no corpo e depois passava aquela lâmina e tirava o azeite como uma cerimônia de limpeza e de rejuvenescimento. Saul, primeiro rei de Israel, foi ungido com azeite. Em hebraico, a palavra Messias tem a mesma raiz de unguento. As portas do templo de Salomão eram esculpidas em madeira de oliveiras. É uma das plantas assim que nós temos mais conhecimento de ser uma das primeiras domesticadas pelo homem. Existem folhas fossilizadas de oliveiras datando de 37 mil anos antes de Cristo. E por volta de 6 mil, o ser humano já sabia que podia enxertar, replantar, conduzir, domesticar a oliveira. A sua criação mítica ela tem duas lendas. Uma primeira, numa competição de dádivas divinas para a humanidade, Palas Atenas a teria ganho ofertando uma oliveira. Na outra versão, as oliveiras teriam brotado no cajado de Hércules, enfiado no solo por ordem de Zeus. Uma coroa de oliveiras era usada para distinguir os ganhadores dos Jogos Olímpicos. E tem uma afirmação aí que Deus, precisando de uma palavra para ordenar que fosse feito o cosmos, criou o primeiro alfabeto. Naquele tempo, ele usava o hebraico. Gostando das formas daquelas letras, ele as transformou em oliveiras. Hoje, se você quiser o mistério da criação, olhe bem a caligrafia de um ramo de oliveira. Eu, particularmente, tive uma epifania uma vez sobre a criação do universo e como é que Deus ditou as primeiras ordens para a criação do universo. Achei que fosse uma loucura da minha parte. Quando eu fui olhar, é exatamente assim que começa a Torá. As oliveiras pertence a essa família, Olea europeia. E o parente mais próximo dela que nós conhecemos é o jasmim lilás. O azeite não melhora com a idade. Ele tem um gosto muito picante quando é novo, mas em alguns meses já terá amadurecido e dentro de poucos anos terá ficado rançoso. Existem pelo menos 700 variedades de azeitonas, cada uma produzindo um azeite com características organolépticas diferentes.
que é organoléptica? É referente a sabor. Eu uso muito essa palavra nas minhas apresentações, é bom que a gente já. Organoléptica é relativa a sabor, não vamos falar muito sobre isso aqui. Como o vinho, o azeite pode ser varietal, feito de uma variedade só, ou de corte, ou blend, ou assemblagem, exatamente igual no vinho. Você pode misturar várias azeitonas ou pode usar apenas uma. São necessárias de 5 a 10 quilos de azeitonas para produzir 1 litro de azeite. A variedade espanhola picual dá origem a azeites bastante longevos. Esses são detalhes que lá na frente nós vamos ver algumas variedades. Mais uma coisinha antes que eu continue. Eu costumo fazer as apresentações para serem apresentadas, logicamente, para que fiquem como repositório de consultas. Às vezes as pessoas não entendem por que as minhas apresentações elas têm mais slide do que eu falo. É porque elas são feitas com a finalidade de formar um compêndio sobre o assunto. Lá na frente, se você tiver dúvida um dia, falava a variedade arbequina. O que significa isso? Você vem na apresentação e consulta. Então, as apresentações elas são feitas no sentido também de formatar um catálogo de consulta, tá? Estou explicando isso porque eu vou pular algumas apresentações, eu vou passar muito rápido sobre alguns slides, mas essa é a intenção de deixar o assunto inteiro, para que fique como um guia de consulta. O mundo possui 865 milhões de oliveiras. 90% delas estão no Mediterrâneo e metade na Europa. A Espanha é quem mais possui árvores. 90% das azeitonas vão para fazer azeite e 10% para serem comidas in natura. A produção mundial é de 3,4 milhões de toneladas. Uma árvore adulta pode fornecer cerca de 180 litros de azeite por safra. A China possui 20 milhões de oliveira, 4 vezes o número da França. As palavras azeite e azeitona, a gente já sabe isso, né? É bastante comum, derivam do árabe. A produção mundial de azeite está assim representada. Olha, como o Wagner falou no início, a Espanha sozinha produz mais da metade do azeite produzido no mundo. Grécia, Itália e Turquia, mais ou menos, mais uns 22%. E depois, Síria, Tunísia, Portugal, Algéria e todos os outros países juntos não produzem nem 10% da produção mundial. Portugal é importante para nós, porque nós temos um intercâmbio comercial muito grande com eles. Mas você vê que a nível mundial eles são um pequeno produtor. São um bom produtor, mas ainda pequeno. Vamos falar um pouquinho sobre a poesia das oliveiras. A poetisa Safo, que todos nós sabemos, né, era lésbica, ela tinha uma academia para a moça, já cantava odes à azeitona, essa fruta voluptuosa, segundo ela. Frederico Garcia Lorca dizia: anjos negros voavam ao vento do poente, anjo com longas tranças e corações de azeite de oliva. Plínio Velho, em 50 depois de Cristo, falou deles na sua História Natural, que é uma obra maravilhosa que versa muito sobre a produção de vinhos e explica uma série de coisas que tem gente que não entende até hoje, mas já estava na História Natural do Plínio. Ele dizia: sorva o vinho e derrame o azeite, quer dizer, beba com moderação o vinho e pode encher a cara de azeite. Ele apreciava o azeite feito com azeitonas mais verdes, como ainda o fazem os italianos no dia de hoje. Lá na frente nós vamos ver essa forma de como é que os italianos gostam de azeite. Plínio e Catão, dentro do espírito pragmático romano, aconselhavam sobre as técnicas de cultivo das oliveiras. Columela chamou-as de a rainha das árvores. E aí, pro Carlos, que não pôde, ele me falou em particular que não pôde hoje participar da apresentação, o livro que é considerado o máximo e assim, o ápice do cultivo da uva no mundo foi escrito em 1794, que é esse della coltivazione degli ulivi e della manufattura d'olio, de Cosimo Moschettini, né? Então, já no século XVIII, a gente havia dominado praticamente a cultura da oliveira. Azeite, o óleo da vida. Para os cristãos, as oliveiras também são sagradas. Clovis, primeiro rei dos francos, só foi coroado porque uma pomba, reza a lenda, desceu do céu em 481 com um frasco de azeite. Esse frasco, em forma de pera,
foi usado para ungir mais 34 monarcas franceses. Os dois livros que compõem a Bíblia falam do azeite de oliva 140 vezes e das oliveiras quase 100. No mundo árabe, a primeira universidade que existiu chamava-se Árvore das Azeitonas. O profeta Maomé comparou a luz sagrada de Alá com as chamas da queima do azeite. Então, ainda bem que nós não vamos ter que falar de guerras hoje, mas é interessante que para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos, a oliveira sempre representou a paz. O amadurecimento das azeitonas é quase mágico. Sai, como eu já falei, da cor malva, verde, vermelho, púrpura e depois o preto. Como é que era classificado religiosamente o azeite? Depois nós vamos ver a classificação religiosa e a classificação técnica. Religiosamente, segundo a Bíblia, o azeite era prensado por quatro grandes pedras que esmagavam as azeitonas. O primeiro azeite ia para a unção. A unção seguia para o tabernáculo, para o realizamento, para a realização das atividades religiosas. O próximo azeite, a segunda pedra, ia para a alimentação. Nesse caso, o azeite representava o espírito divino nos alimentos. O terceiro azeite ia para a iluminação. Vós sois a luz do mundo. E o último produto, que eram as boras que ficavam, todo mundo sabe, isso aí dá um excelente sabão. E pois as nossas vestes devem estar sempre limpas, inclusive espiritualmente. A classificação técnica do azeite, que é bastante conhecida, o azeite se classifica em extra virgem, virgem e refinado, logicamente do melhor para o pior. Vou começar pelo refinado. Primeira coisa, vamos entender o que é acidez. Acidez são componentes não presentes no óleo de oliva, então seriam impurezas, entre aspas. Agora, já adiantando, é um mito achar que um azeite, apenas por ter um índice de acidez muito baixo, ele é melhor do que um que não tem. Lá na frente nós voltamos a esse assunto, mas o azeite refinado tem acidez maior que 3, é indicado para frituras. O virgem tem acidez até 2% e é indicado para pratos quentes, como frituras ou refogados. E o extra virgem, que é aquele que a gente mais consome na alimentação, ele tem menor acidez e é rico em substâncias que combatem o colesterol ruim. E é indicado mais para ser comido frio, né? Ensalada, pães, queijos. Vamos falar alguma coisa sobre os mitos sobre o azeite. O azeite não pode ser utilizado para fritar. Nós vamos voltar nesse assunto da utilização gastronômica do azeite. Então, isso é uma bobagem. O azeite pode, sim, ser usado para fritar nos moldes e condições que eu vou apresentar. Quanto menor a acidez, melhor o azeite. Outro mito, um azeite pode ter 0,2 de grau de acidez e o outro 0,4, e o de 0,4, apesar de ter mais impurezas que o de 0,2, ele ser muito melhor organolepticamente, ou seja, o sabor dele pode ser muito melhor. Cor de azeite indica qualidade, bobagem. Nós vamos ver azeites de tudo quanto é cor aqui para frente. O azeite deve ser armazenado na geladeira? Não, porque isso causa a solidificação dos ácidos graxos, torna o turvo e difícil de usar. O Brasil não produz azeite de qualidade. Nós vamos ver também lá para frente. Produzimos sim, mas o nosso problema é o quantitativo de produção. O azeite e a saúde. Isso aqui, logicamente, varia de fonte para fonte, mas esses são algumas coisas dos benefícios do azeite. Controla o nível de colesterol, protege o cérebro, contribui para a saúde dos ossos, ajuda no controle do diabetes, tem propriedades anti-inflamatórias, na saúde digestiva, melhora a saúde do trato gastrointestinal, na saúde cardiovascular e tem também propriedades antioxidantes, que é aí uma coisa importante para nosso envelhecimento, para controlar. Aqui nós temos uma foto, olha, mostrando à direita o azeite quase transparente e à esquerda, acho que era um azeite que todos nós refugaríamos, né? Se estivéssemos vendo um azeite totalmente avermelhado, né? Mas isso aí não tem nada a ver com a qualidade deles, tem a ver só com a maturação
da azeitona. Vou pular esse aqui. Aqui está dizendo por que que o azeite adquire essas tonalidades. Na verdade, ele tem dois pigmentos, um chamado clorofila, que é o que dá o verde aos legumes, às verduras, e outro carotenoides, que também é um componente amarelo, que, por exemplo, está presente no pimentão, na cenoura. E com essa combinação desses dois pigmentos, nós obtemos toda aquela gama colorífica que a gente viu ali para trás. Então, nem o amarelo dourado, nem o verde escuro indicam a qualidade do azeite. O azeite deve ser julgado pelo sabor, não por sua cor. Isso aqui, a hora que chegar no primeiro slide que vocês têm que guardar, vamos falar assim, eu aviso, tá? Isso aqui é só para a gente ter ir formando uma ideia do que é o azeite, mas a gente não tem que decorar nada aqui, não temos que aprender nada aqui. A hora que a gente tiver alguma coisa mais importante, eu aviso. Aqui está uma degustação técnica de azeite. Como vocês veem, as tigelinhas, né, estão pintadas, são de uma cor forte para que o degustador não possa identificar a cor do que está degustando. Às vezes isso é usado para vinho também, pouca gente sabe, mas às vezes a gente usa taças pretas também na degustação de vinhos. Não é comum, porque a cor do vinho, sim, ao contrário do azeite, indica uma série de características técnicas do vinho, mas às vezes a gente usa para que o degustador não se deixe influenciar também pela cor do vinho. Algumas frases que se usam na degustação de azeites. Picante, o que é? Uma sensação de calor ou ardência na garganta. Evidentemente que todos nós sabemos isso intuitivamente o que é por causa de pimenta. É um indicador de frescor e qualidade no azeite. Para quem não sabe, a pimenta ela se manifesta nas papilas gustativas dos seres humanos, atacando dois tipos de papila, a papila da acidez e a papila da textura. Então, o limão é ácido, a pimenta é ácida e ataca as nossas papilas gustativas da textura, tá? Por isso que forma essa sensação de picante. Alguns azeites também têm essa característica. Amargor, quando ele é muito intenso, ele é um defeito. Quando ele é leve, ele pode ser, inclusive, uma característica que influencia positivamente a percepção gustativa do azeite. Pode ser frutado, presença de aromas e sabores de frutas frescas, é sempre indicativo de qualidade. Complexidade, o que é? É quando você tem uma camada, né? Você tem vários layers de sabor dentro do azeite. Isso é sempre desejável, tanto no vinho como qualquer alimento humano, a complexidade está sempre associada ao indicativo de qualidade. Harmonia também, isso também faz, como o vinho e como qualquer outro, até numa limonada, a gente já viu quando a gente fizemos a apresentação sobre vinho, o vinho tem a harmonia entre o ácido e o salgado, o ácido e o amargo, o ácido e o doce. A persistência. Quando você põe o azeite na boca, você pode medir quantos segundos você engole, quanto tempo aquele retrogosto permanece. A persistência ou o retrogosto são sinônimos, tá? Isso tem outra característica. Existe um conselho oleícola internacional que explica mais ou menos aquilo, vou passar meio rápido isso aqui, no estilo que pode ter um azeite, pode ser agressivo, assertivo, pungente, amargo, delicado, gentil, assim por diante. Aromas e sabores: maçã, banana, lixia, melão, pera, azeitona. Alguém vai perguntar, né? Mas coloca-se isso no azeite? É evidente que não. É uma coisa que perguntar se um vinho que tem aroma de framboesas ou gosto de framboesa, se são acrescidas framboesas na fermentação do vinho. Evidente que não. São alguns componentes químicos que estão na estrutura molecular da uva e do mosto do vinho que se assemelham às mesmas estruturas de gosto que estão nas frutas. A mesma coisa acontece com azeite. Imperfeições: rançoso, gosto de sabão, oleoso, terroso, insípido. E os azeites, assim, 2 anos depois, eles costumam ficar rançosos. Onde se planta oliveira no Brasil? Está aqui o mapa, né?
se planta desde a campanha gaúcha, alguma coisa na Serra Catarinense, no estado de São Paulo também, lá na região próxima ali a Campos do Jordão, e em Minas Gerais em diversos habitats. Por exemplo, um que eu recomendo a visita, onde tem duas empresas muito interessantes, é na cidade mineira de Maria da Fé. É uma cidade muito fria, já na Serra da Mantiqueira, e que uma delas, inclusive, está fazendo investimentos assim muito, muito grandes e apostando no modelo de turismo de azeite. Uh, o Brasil é um pequeno produtor, como nós vimos lá, né? A sua produção não chega a 0,25% do seu consumo, não é em termos de produção mundial, não, tá? Então, ou seja, 99,75% do azeite consumido no Brasil é importado. Estamos com pequenos olivais, como eu falei, na campanha gaúcha, no chama Serra do Sudeste também, no Rio Grande do Sul, e na Serra da Mantiqueira. Os resultados, do ponto de vista de qualidade, têm sido bons, mas o alto preço dificulta a sua popularização. O turismo está seguindo um modelo que foi implantado na Califórnia para a produção de vinho. O que, que é? Você faz um passeio, você visita os olivais, você almoça magnificamente bem, e aí você compra um vidrinho de azeite de 250 ml, paga R$ 120 e sai contente achando que fez um ótimo negócio. Porque o tratamento é tão carinhoso, tão bom, que é um programão, e estou falando isso aí sério, eu já fui, é bem gostoso. O azeite é de altíssima qualidade, mas ainda é quase que, vamos falar assim, um experimento, né? O uso do azeite na culinária. O que é ponto de fumaça? Aí quem cozinha tem que saber isso, decore salteado. É a temperatura na qual um óleo ou uma gordura começa a se degradar quando submetido a altas temperaturas. Se a gente não conhece isso, não pode chegar perto do fogão. É, ele libera um composto tóxico conhecido como acroleína. Quer dizer, se eu não respeito o ponto de fumaça de um determinado óleo, eu faço mal à saúde de quem consome aquele alimento. Essa substância tem impactos no trato gastrointestinal e tem alto poder de mutagenicidade. É potencialmente cancerígena. Manteiga e margarina não são recomendadas para uso sob aquecimento. Possuem ponto de fumaça baixo. Quanto mais refinada for a gordura, mais intensidade de calor ela aguenta. Óleo de algodão e óleo de soja são gorduras preparadas para aguentar muitos graus. Se você vai fazer uma fritura demorada, você tem que usar um óleo que tem um ponto de fumaça alto. Tá? Isso nós vamos ver agora, nós vamos apresentar os pontos de fumaça de todos os óleos que existem. E enquanto que os óleos e gorduras com ponto de fumaça mais baixo são bons para utilização a frio. Aqui nós temos também essa tabela aí para construí-la. Eu tive alguma dificuldade porque, consoante a fonte, havia uma variação nessas temperaturas. Mas eu procurei mais ou menos espelhar aí um consenso da internet. A gente vê que o óleo de oliva, a 180 graus, ele já começa a degradar. Portanto, ele não serve para frituras prolongadas, embora muitas vezes a gente vê algumas receitas onde são feitas frituras por imersão durante longo tempo. A manteiga, né, é o primeiro que se degrada muito rápido, então a manteiga serve para grelhar rapidamente, mas não serve para você derreter a manteiga e fazer frituras por imersão por longo tempo, não serve. Aí a gente vê que o óleo de soja, o óleo de canola e o óleo de milho são os que devem ser utilizados. Aí, quando vocês tiverem dúvida, voltem nessa apresentação e recorram a esse ponto de fumaça. O importante é lembrar que não temos que usar cada óleo de acordo com essa tabela e de acordo com a utilização correta. Agora vamos ao sabor do azeite. E aqui a gente vai para o primeiro slide que eu acho que gostaria que vocês memorizassem, decorassem, ao menos o que a gente está falando, porque a gente vai usar agora isso aí muito na apresentação. Existem três tipos de azeite. Essa classificação organoléptica é minha, eu que preparei exatamente para essa apresentação. Então, existem
três tipos de azeite. O primeiro, que é o mais comum, são azeites doces e maduros, com sabores oleosos e gosto de azeitona. Tendem a se harmonizar, por contraste, com saladas mais ácidas, como vinagrete ou que contenham frutos do mar. Podem também se harmonizar, por concordância, com pratos mais doces ou gordurosos, como as saladas que levam frutas, queijos ou maionese. Exemplo: galo, cartucha gourmet, monserrat, esporão, andorinha. Tá? Tipo 2 é meio que um antípoda desse daí. São azeites com sabores verdes e amargos. Para a gente entender claramente, praticamente todo azeite italiano está nessa categoria. Ele tem um retrogosto picante ou amargo, harmonizam com pratos mais amargos, como salada de vegetais, alcachofra, espinafre, rúcula, escarola. São azeites vistos mais raramente, mas acrescentam muito sabor se bem utilizados. Por exemplo, Oliveira da Serra Ouro, isso é um azeite português, italianos em sua grande maioria, porque os italianos são feitos com uma variedade de azeitona que se chama Frantoio, e que tem essa característica. E essa Frantoio é particularmente a uva símbolo da Itália. Existe um tipo 3 que são azeites com aromas frutados, retrogosto suave, que se harmonizam com saladas mais salgadas ou que tenham aromas intensos de especiarias, bem como as que levam ervas frescas ou peixes salgados. Por exemplo, Quinta do Crasto, Carme significa Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monserrat, é um azeite feito no Alentejo, em Portugal, muito bom. Casa Santa Vitória é outro azeite alentejano. De uma maneira geral, esses azeites alentejanos tendem a ter essas características, tá? Que eu falei, de frutados. Então vamos tentar memorizar. Tipo 1, doce. Tipo 2, amargo. Tipo 3, frutado. Talvez eu apresente aí futuramente para vocês uma noção gastronômica país por país. Mas como aqui vou apresentar rapidamente a da França, porque é um país que, como todos nós sabemos, é o país ícone da gastronomia universal. A França é gastronomicamente tratada como se fosse um hexágono. Eles mesmos chamam o país de l'hexágono, e aqui a gente vê um desenho dele. E essa bissetriz que corta o país ao meio, para a gente entender a França gastronômica é muito simples. Da linha vermelha para cima, país da manteiga. Da linha vermelha para baixo, país do azeite. Da linha vermelha para cima, país dos vinhos brancos. Para linha vermelha para baixo, país dos vinhos tintos. Então, aqui exemplificando, não sei se o cursor consegue chegar aqui, ó. Aqui no delta do Gironde, nós temos Bordeaux, que produz vinhos tintos e vinhos brancos. Aqui está o Jura, né? O Jura produz vinhos brancos e vinhos tintos. Champanhe está aqui em Reims, acima de Paris, produzindo só vinhos brancos. A Alsácia está aqui nas margens do Reno, produzindo só vinhos brancos. A Borgonha está aqui embaixo, produzindo também, perto da linha, vinhos brancos e vinhos tintos. Todos os vinhos dessa região aqui, do sul da França, são basicamente tintos. Aqui está a região de Châteauneuf-du-Pape, que também, embora produza alguns brancos muito interessantes, também 90% da produção é tinto. Então, é uma maneira da gente decorar os pratos daqui para cima. Quando você ver um prato na culinária francesa que entre manteiga, você já sabe que é da linha vermelha para cima, e que entrou azeite é da linha vermelha para baixo. Nós podemos conferir isso depois, porque nós vamos ter agora a apresentação de vários pratos, a sua origem e como é que o azeite entra neles, tá? Variedade de azeitonas. Isso aqui eu vou passar muito rápido, como eu falei, vou deixar como material de consulta para quem quiser depois se aperfeiçoar, quiser voltar aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos. Coroneiki é uma azeitona mundialmente conhecida, está sendo feita no Brasil também, é a variedade que está sendo usada no Brasil. Ela tem amargor, mas um frutado verde intenso e uma picância acentuada. A arbequina, também produzida aqui no Brasil, é uma das azeitonas mais difundidas no mundo. Tem uma intensidade média de amargor e ligeira picância. Coratina
não é tão usada. Frantoio, como eu falei, é a azeitona básica dos azeites italianos, é delicado, harmônico, equilibrado, mas tem uma picância e amargor sóbrios. Manzanilha é uma variedade espanhola. A Espanha, logicamente, por ser o país, como nós vimos, detém metade da produção mundial, também é o país que tem grande parte daquelas 700 variedades que eu falei lá no começo. Aqui um quadro com a descrição da sensorial dos azeites, porque hoje em dia, como vocês sabem, muitos dos azeites já estão colocando no rótulo a sua variedade. E normalmente são azeites melhores, porque quando você individualiza uma variedade de azeitona como produtora de um azeite, isso significa que você deu uma atenção especial e que aquele azeite vai ter uma característica organoléptica diferente. E aqui vocês podem, por esse quadro, se você está procurando, por exemplo, um azeite mais amargo, amargo gastronomicamente não é defeito como a gente pensa, não, você sabe que não, amargo é um dos gostos, um dos 5 gostos que nós seres humanos percebemos nas nossas papilas gustativas. Se você está procurando por uma persistência, você quer um azeite para um prato que você quer persistência, vai na Picual, por exemplo, assim por diante, tá? Então, isso aqui fica de referência para quem quiser depois, amanhã, vendo um azeite, querendo saber quais são as variedades. E aqui também fala um pouquinho agora sobre a Koroneiki, que eu falei que era da Grécia, a Picual, a azeitona mais plantada do mundo, Cordovil, típica de Portugal, também do Alentejo, Frantoio, já falei, da Itália, em especial da Toscana, né? Plantada também na Argentina, no Chile, na Califórnia, na Austrália, Nova Zelândia e até no Brasil. É uma variedade que se adapta bem. Como nós vimos lá nos vinhos, tem variedades de uvas que não se adaptam bem no mundo e tem variedades que se adaptam super bem. Essa Frantoio é muito é, difundida internacionalmente porque ela se adapta bem. E os italianos acolhem mais verde, tá? Isso assim, não é que o azeite italiano tem aquela característica organoléptica, aquele sabor, porque os italianos não sabem fazer azeite. Não. E como eu falei lá, desde a época do Plínio, eles procuram um azeite que tenha um amargor e um picante no fundo. Quer dizer, eles querem esse sabor. A própria Frantoio, se você deixá-la colher mais tardiamente, ela é mais suave, adocicada e com notas amendoadas. Mas os azeites italianos acolhem prematuramente, aí, entre aspas. Eles já acolhem quando elas já têm aquelas características que eles desejam passar para o azeite. Arbequina, falei também, é uma variedade muito comum aqui na América do Sul, originária da Espanha. Cobrançosa, de Trás-os-Montes, Portugal. Aqui nós vemos uma arbequina, ó, ela tem, olha que bonitinha, ela tem 1 centímetro, é uma azeitoninha, parece uma maçã verde, né? Aqui, ó, um azeite orgânico espanhol da variedade arbequina. Agora, praticamente, nós vamos agora fazer um tour de imagens, nós já entendemos uma coisa que nós precisávamos saber sobre o azeite. Aqui um azeite espanhol, um azeite chileno, desculpa, muito bom, feito com variedade arbequina no Vale do Maule. O Vale do Maule está ali uns 50 quilômetros abaixo de Santiago, mais ou menos, produz vinhos muito bons e azeites também. Aliás, o azeite chileno também tem alta qualidade. Azeite Sabiá, brasileiro, feito com a variedade Coroneiki, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Esse é um dos azeites que eu falei que está em Maria da Fé. Ganhou aí concurso mundial, mas como eu falei, a nossa produção ainda é ridícula perto da nossa demanda. Azeite brasileiro, feito com a variedade Frantoio, lá na campanha gaúcha. Azeite espanhol com a variedade Picual. Não sei se vocês já repararam nessas coisas. Se não repararam, passe a reparar daqui para frente. Quando forem olhar os azeites, vejam se tem a variedade escrita. Se não tiver nada escrito, é porque é um blend, né? É um corte de várias azeitonas. Bom, vamos começar o nosso tour enogastronômico agora. Aonde que o azeite se destaca? Aonde que tem importância de eu colocar um azeite de qualidade?
Quais são os pratos que o azeite é protagonista? E eu vou começar, evidentemente, pelas saladas. Então, as saladas, para uma salada perfeita, reza um ditado espanhol que é necessário: um avarento para pôr o sal, um juiz para pôr o vinagre e um perdulário para pôr o azeite. Eu acho sempre esse ditado fabuloso, né? A gente deve pôr pouco sal, pôr o vinagre na conta certa, na medida correta, o que é muito difícil, e vinagre bom. O Carlos me perguntou se eu iria falar muito sobre vinagre. Não, o vinagre em si dá uma apresentação por si. Eu adoro vinagre bom, mas é muito difícil, muito mais difícil do que você arrumar vinagre do que vinagre bom do que arrumar azeite bom. E você pode pôr azeite à vontade. As saladas, vamos lá. A salada caprese é uma salada italiana, o nome já indica, né? Veio lá da região da Campânia, onde fica Capri, né? Uma ilha nas costas de Capri, nas costas da costa da Campânia. E o que vai? Mussarela fresca, tomate e manjericão. E nós precisamos do que tipo de azeite? Um azeite do tipo italiano, tipo 2. Acompanhe um branco aromático do sul da Itália, como um vinho da Campanha ou da Sicília. Outra salada, famosa salada Waldorf, foi criada em 1893 no Waldorf Hotel na cidade de Nova York. Ela é uma salada pesada, entre aspas, pesada que eu digo, uma salada que alimenta, uma salada realmente consistente. Tem fatias de maçã, aipo ou salsão, né, como vocês quiserem chamar, nozes cortadas, maionese ou uma cobertura feita de maionese. Nós precisamos do azeite do tipo 1, que é do tipo doce, e um vinho como um Chardonnay americano, bem estruturado e potente. Por causa das nozes, eu preciso de um vinho que tenha mais corpo. Outra salada maravilhosa, salada niçoise, como o nome indica, vem de Nice, lá na Provence francesa. É feita de tomate, ovos cozidos, azeitonas, anchovas e atum temperada com azeite do tipo 3, aquele azeite frutado. Por causa do alite, né, ou do atum, eu preciso de um azeite, de preferência um azeite mais frutado. Vai bem com um vinho provençal, ou um branco ou um rosé provençal. Essa também é uma salada que, na verdade, se constitui praticamente um prato, né? Um prato, digo, não é necessário acompanhamento, é uma salada também bem consistente. Salada russa. Isso aqui dá origem a diversas interpretações e tal. É uma salada de legumes em cubo associados com maionese. É engraçado que ela é chamada de salada Olivier na Rússia e adjacências, e nos Estados Unidos. No Brasil também é conhecida como salada de maionese, né? Na verdade, a maionese é um molho, nós vamos ver mais para frente, e eu preciso de um azeite do tipo 1. Que tipo de vinho eu preciso? Eu preciso o ovo. Toda vez que num prato entrar ovo, o vinho não pode ser de altíssima qualidade, porque o ovo, de certa maneira, ele homogeneiza a qualidade do vinho. Então, você vai usar um centro da Itália, um Frascati, um Orvieto, porque são vinhos mais neutros, assim, ou um vinho branco da Geórgia, Rússia, que eu coloquei aqui só para ornar o nome do prato, evidentemente. Salada César ou salada César. É preparada com alface romana e o molho César. Os temperos mais usados para compor esse molho são suco de limão, anchovas, queijo parmesão, molho inglês, sal, açúcar, pimenta preta e azeite de oliveira do tipo 3. Ela é servida com crouton, né, que é dadinhos de pão torrado, e queijo parmesão fresco ralado. Aí tem a atribuição, que ela se chama, como se chama, porque foi inventada por um chefe italo-americano chamado Cesare Cardini, em Tijuana, no México. É muito apreciada nos Estados Unidos e também precisa de um Chardonnay norte-americano. Quando eu falo Chardonnay norte-americano, são vinhos muito estruturados e pesados. Os americanos passam seus vinhos em madeira e conseguem Chardonnay assim, com muita intensidade de sabor. Saladas japonesas, com vinagre de arroz, pepino, canicama, todo mundo sabe o que é, aquele preparado à base de peixe, bifum, que é
o macarrãozinho de arroz, com frutos do mar ou algas, devem ser temperadas com azeite do tipo 3, escoltadas por um vinho da uva Sauvignon Blanc. Aliás, Sauvignon Blanc também é a uva que vai bem com sushi, com sashimi ou um espumante. Saladas vietnamitas ou tailandesas, que usam ingredientes como gengibre, coco, capim-santo, manga, mamão verde. Aliás, agora eu estou me vendo aqui em São Paulo um boom de restaurantes tailandeses, vietnamitas, e até alguns agora que fazem essa cozinha fusion, né? Essa cozinha de fusão, como por exemplo o Irá na Fradique Coutinho, que eu recomendo, lá tem todo esse tipo de pratos. É o restaurante que mais se abre agora esse tipo de coisa. Tem o Comá também na Barra Funda, que é muito interessante, de comida coreana. E nós devemos usar azeite do tipo 3, né, que são os frutados, para atenuar justamente esses pratos asiáticos. Eles têm uma concentração de especiarias brutal, né, e eles precisam, então, de azeites mais frutados. E uvas, Riesling ou Gewürztraminer. Essa Gewürztraminer é um vinho, quem já provou sabe como é que é. Ele é totalmente diferente de qualquer outro vinho que você já bebeu na sua vida. Ele tem um aroma também muito forte, muito intenso, que pode casar com esse tipo de salada. Salada com carne fria de boi, língua bovina, rosbife, similares, carnes de panela que depois são resfriadas e servidas como salada, elas podem ser acompanhadas por vinho tinto, mas que tem uma acidez, como, por exemplo, um Chianti ou um Beaujolais francês. Eu gosto muito desse tipo de preparação, assim. Fazer a carne, sirvo quente, depois o que sobra, a gente faz um vinagrete, tempera, deixa ali no vinagrete, a carne absorve esses temperos e fica deliciosa. Outros pratos onde o azeite brilha, não são mais saladas, mas onde a importância da qualidade do azeite vai se refletir na qualidade final do prato. Maionese, voltei na maionese, né? A origem da maionese é muito discutida entre França, disputada entre França e Espanha. A Espanha fala, bem, existe uma cidade que chama Mahó, nas Ilhas Baleares, por isso esse é um prato espanhol. Mas na França é que ele se popularizou. Então, os franceses falam que foi eles que inventaram, sempre acompanhado por vinhos brancos. Como eu falei, não é necessário gastar dinheiro com vinho muito bom, porque o ovo aplana qualquer tipo de sabor. Vitello Tonato, homenagem também aos oriundo italiano, ou Vitello Toné, também se fala assim em algumas regiões da Itália, como, por exemplo, no Vale da Aosta. É um prato do norte italiano, feito de vitela fria fatiada e coberta com molho cremoso, semelhante à maionese, aromatizado com atum. Quando é aromatizado aqui está no sentido de tem um gostinho de atum, não é muito atum. É servido fresco à temperatura ambiente. O tipo de azeite que nós precisamos usar é o do tipo 2. Pede sempre vinho branco. Aqui é uma exceção daquilo que eu falei lá, que normalmente as carnes podem ser servidas com vinho tinto, por causa do atum, né? Como o atum tem um gosto muito preponderante, de certa maneira a carne aqui entra quase como um substrato, assim. Então, o molho que é mandatório na harmonia com o vinho. Tapenade, ou tapenade, é feito é um molho provençal, é uma pasta. Isso é delicioso. Quem já comeu sabe. Se pega azeitona preta, alcaparra e anchova, bate, 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 bate na faca e vai colocando um azeite de altíssima qualidade. Depois é temperado com louro, tomilho, mostarda, pode até colocar uma colherzinha de conhaque. Serve como recheio de ovos cozidos, eles é, tiram a gema dos ovos cozidos, corta uma tampinha por cima do ovo, tira-se a gema, às vezes se acrescenta a própria gema também aí, ou então é comido sobre torradas. Aí eu até brinquei, né? Implora por um vinho branco, frutado e fresco. O salgado da azeitona precisa ser um vinho branco. O vinho tinto aí não casaria bem. Por quê? Porque o tanino do vinho é inimigo do sal.
Toda vez que um prato for muito salgado, pede vinho branco. Por exemplo, um queijo gorgonzola é um queijo que tem muito mais sal do que um queijo branco ou qualquer outro tipo de queijo. Então, se tem muito sal, vinho branco. Tá? Isso é uma dica também de harmonia geral. Hummus, comida árabe, hummus, ou baba também o azeite, não preciso falar. E o azeite libanês, o azeite do Oriente Médio, tem uma qualidade, o turco também, o azeite armênio, viu, o Wagner? São muito qualificados. E quando a gente serve a culinária desses países todos aí, árabe, sírio, Síria, Líbano, Armênia, nós chamamos aqui no Brasil de comida armênia, de comida árabe, desculpa, cada um tem sua peculiaridade e sua idiosincrasia regional, mas eles têm o serviço deles. Qualquer dia também a gente pode falar alguma coisa sobre os serviços em geral, né? O que é serviço francês, o que é serviço americano, o que é serviço russo, o que é serviço oriental, o que é serviço árabe. No banquete árabe, todas as comidas são postas na mesa juntas. Não há uma ordem de serviço estabelecida. Cada um come do que quer e na hora que quer então é tudo colocado junto na mesa. E aí, como existem pratos que vão carne, como charutinho, esfirra, etc., e também pratos que pedem vinho branco e outros pedem vinhos tintos, então se harmoniza sempre com vinhos rosés. Eu agora vou dar uma degustação no dia 5 de novembro, onde nós vamos fazer esse tipo de cardápio, banquete árabe com vinhos rosés. Porque o rosé aguenta tanto aqueles que pedem, os pratos que pedem brancos, como os pratos que pedem tintos. Caponata, prato lá do sul da Itália. Normalmente tem tomate, cebola, temperos como alcaparra, vinagre, pode incluir azeitona, pinhões. Quando eu leio pinhões aqui, não é pinhão de Campos do Jordão, não é o pinhão da araucária, é o pinole italiano, que aqui no Brasil custa a bagatela de R$ 600 o quilo, que é aquele pinhãozinho pequenininho, que a gente vê lá em algumas encostas italianas, até ele é meio nativo, né? E é feito para usar o pesto, né? Já a gente vai chegar no pesto. A caponata pode ser feita com uma série imensa também de outros legumes. Precisa sempre de um azeite do tipo 2 italiano. E, como é um prato de sabor intenso, precisa de um vinho também de sabor intenso, porque é assim, a Itália, a gente já fez a apresentação sobre vinho italiano aqui, genericamente, o meio da Itália, vinhos brancos neutros, sul da Itália, vinhos brancos pesados e muito aromáticos. Vinhos do norte da Itália, branco, são leves e que já com um teorzinho de açúcar, já lembra um pouquinho do vinho alemão. Pesto liguriano, quando a gente vai na Ligúria, naquelas cidades lá que você passa, eles vão te ofertando isso na rua, né, com um pedacinho de pão. Aqui são as duas massas típicas onde se serve o pesto ligure. Esse trofe é uma massa artesanal e ele é feito com pinoles. Aqui agora a grafia tá clara, né? O pinole italiano, azeite de oliva, queijo parmesão e queijo pecorino. É uma coisa indescritível o aroma que sai daquelas casas onde é feito esse pesto, e ele é vendido em vidros também, mas ele se conserva muito mal, sabe? Mesmo trazer para o Brasil não dá muito certo, não. Então, o que vai? É manjericão, o manjericão deles é diferente do nosso aqui. Existem mais ou menos 18 tipos de manjericão na Itália. Lá nessa região, o manjericão é particularmente aromático. Alho, pinole, azeite de oliva e queijo parmesão e queijo pecorino. Não preciso falar que todos esses ingredientes estão nessa região com nível de qualidade altíssima. Porque esse é um prato muito simples, onde a técnica de preparo é o menos importante. Você pega todos esses ingredientes, macera, né? Você tritura num pilão e está pronto. E depois serve com uma massa. E precisa um vinho branco bem aromático, como eu falei, do norte da Itália. Que a Ligure já é gastronomicamente uma região que está
afeita ao norte da Itália. Aioli. Agora, isso aqui é um molho, né? Um molho provençal, típico lá da culinária da França, originário da Provence, e é feito de alho, azeite e gema de ovo. É parecida com uma maionese, mas não leva vinagre nem mostarda. Acompanha vegetais crus ou cozidos, peixes e mariscos, assado ou cozido. Na Espanha também existe esse molho na região da Catalunha e é conhecido como alioli. Já o nome é onomatopeico, né? Já diz o que vai nele. Também vai nas famosas sopas de peixe provençais, a burride e a mais conhecida bulabés. Bulabés é um prato que não dá para fazer aqui no Brasil por dois motivos que eu vou contar para vocês. O primeiro, assim, ela usa muito peixe de pedra, sabe? A gente pode até tentar simular, achar uns peixinhos, fazer com alguns peixinhos pequenos. Ela usa muito peixinho pequeno e para dar sabor, você ainda consegue simular. A outra característica é porque o brasileiro jamais cumpre o horário de chegada. E esse é um prato que tem que ser servido religiosamente na hora que ele é feito. Ele não tolera atrasos. E em questão de minutos você perde uma bulabés. Então, evidentemente, eu já tentei servir aqui no Brasil, mas o nosso cumprimento de horário que caracteriza o povo brasileiro, fica impossível de você fazer, porque sempre vai chegar uma pessoa atrasada e que a bulabés, e daí se você não serve a bulabés, ela já passou do ponto. E ela é acrescida na hora que você vai servir, você faz a sopa de frutos do mar, de peixes, e cada peixe tem a sua ordem de entrada. É uma coisa simples, mas que precisa uma organização quase teatral para a sua confecção. Atum fresco em escabeche. Eu tinha uma frase que eu gostava de falar, a seguinte, que o segundo melhor prato do mundo é atum mal feito, né? Porque, logicamente, atum bem feito é o primeiro. Praticamente não tem jeito de estragar atum, né? Se você der uma grelhadinha nele, jogar um temperinho por cima, é um prato maravilhoso. Na Espanha, ele é acompanhado de grão de bico, e aqui o azeite também é muito importante. Interessante que o atum é uma das exceções na questão de harmonia, porque você pode servir ele com um branco bem pesado, como um chardonnay, como já falei, ou mesmo um rosé, e até um tinto que possa ser gelado, como um beaujolais ou um acídulo bardolino italiano. Nessa região lá do Vale, de Garda, lá na Itália, é comum eles servirem isso daí com um Bardolino, ou mesmo um Valpolicella geladinho, é uma coisa espetacular. Polvo à galega, ou a féria, é um prato típico da Galícia. Consiste num polvo cozido, normalmente eles cozinham o polvo, depois eles congelam para poder fatiar na máquina, da máquina de frios. E depois, na hora que vai servir, se polvilha sal, páprica e azeite. E precisa de um vinho alvarinho em Portugal ou albarinho na Espanha. Essa é uma uva que está aqui, essa uva existe na Galícia. Como nós sabemos, ela é parte espanhola, parte portuguesa. Esse prato é uma das maravilhas do pincho e do tapeio. O que é o pincho? O pincho é esses palitos. A gente vê muito, é uma arte, considerada uma arte na Espanha, que é você fazer um bocado que se coma só com um palito. O tapeo é a arte de passear e comer tapas. Todo mundo sabe que são tapas, são aqueles restaurantes lá na Espanha, onde a gente passeia e vai comendo de um bocadinho por vez. O interessante é que, por melhor que seja um restaurante, os espanhóis jamais continuam no mesmo restaurante. A educação, vamos dizer assim, ela prega que você entre, toma. Normalmente, esses bares de tapeio lá na Espanha, em especial na Andaluzia, mas também em Madrid, também em Bilbao, você entra, você toma uma bebida alcoólica e come um tapa, e eles costumam ter preços fixos. Não importa que a qualidade, que às vezes o ingrediente seja mais caro ou mais barato, você vai sempre ter um preço fixo. Por quê? Porque uma pessoa arrecada, costuma em grupos assim de 10, 15 espanhóis,
e uma pessoa só arrecada o dinheiro e paga para todo mundo. Então, ela paga uma bebida, também é uma taça de vinho, uma dose de uísque, uma cerveja, costuma ter o mesmo preço. E o tapa também, então você come um tapa e uma bebida. Mesmo estando bom, você não pode repetir. Você anda mais 2, 3 quilômetros e continua no próximo bar. Bem, perguntei exatamente por que eles fazem isso. É uma das formas que se usa para você não ficar bêbado. Porque você bebe, você sai para a rua, aí naquela conversa rola paquera, rola discussão. Então, essa arte do tapeio é um negócio muito interessante. Tem toda uma sabedoria por trás disso aí. Polo al mattone, mais um outro prato toscano também, é um frango. ah, Tradicionalmente se esquentava um tijolo e depois o frango era grelhado em cima daquele tijolo. Mattone é tijolo, né, italiano, em cima daquele tijolo quente. Mas hoje em dia é feito grelhado numa churrasqueira e é só regado com azeite. Frango, pode pedir um branco mais neutro ou também um tinto leve, pode escoltar esse prato. Bem, chegamos agora aos nossos amigos portugueses, nossos irmãos portugueses. Combinação de azeite de oliveira e bacalhau é clássica na culinária portuguesa e mediterrânea. Aqui nós precisamos. ah, É interessante, porque bacalhau, a combinação dele com o mundo dos vinhos é simples. Se entrou qualquer derivado lácteo no bacalhau, é sempre vinho branco. Não entrando derivados lácteos, pode ser acompanhado com vinho tinto, sim. Porque em Portugal, como você já sabe, a maior parte dos restaurantes, se você não pedir nada, eles vão te servir um vinho tinto. Qualquer tipo de bacalhau, grelhado, eles vão pedir, por exemplo, um vinho tinto do Douro, né? Mas se entrar natas, o creme de leite, aí precisa de ser um vinho branco bem estruturado. Aqui, como eu falei, ó, se no preparo do bacalhau vai leite, creme de leite ou farinha, vinho branco. Se vai assado com tomate, grão de bico, vinho tinto, não muito tânico. Bacalhau ao piu-piu é uma das excelências do mundo, né? Na região lá do País Basco, é um prato basco, da Bilbao, Santander. Que é? É um bacalhau que é grelhado e depois o azeite é emulsionado na caçarola com alho, né? Cria uma reação física nesse molho e o azeite vai sendo batido, vai se emulsionando com as proteínas do bacalhau. É um prato assim espetacular. É simples, logicamente precisa de um azeite de altíssima qualidade e de um bacalhau também de altíssima qualidade. Lá ele serve esse tal de chacoli, que é um vinho que só existe lá, e mesmo lá às vezes é difícil de encontrar, mas com alvarinho espanhol ou alvarinho português vai super bem. Espaguete ao alho e óleo, não preciso nem falar isso daí, né? Todos nós conhecemos. Quando a gente não tem nada para fazer em casa, a gente usa, você tendo um pedacinho de alho, ou existe até alguns azeites que já tem o peperoncino junto, mas senão a gente usa uma pimenta dedo de moça, um pouquinho de alho, e a gente tem uma belíssima refeição, desde que o azeite seja de alta qualidade. Precisa também de um vinho branco, de preferência com esse tipo de uva aí, ó, Fiano de Avellino, greco de tufo ou falanghina, são uvas da Campania italiana. Peixe-espada siciliana, outra glória também da comida mediterrânea, feita em cartóquio. Se prepara cartóquio significa em envelope, né? Ou cartóquio, ou em papilote, significa você levar ao forno ou uma grelha dentro de um envelope de papel de alumínio, de forma que você preserva todos os aromas. Isso aí não precisa, assim, a gente pode inclusive inventar, né? Por exemplo, cebolinhas, champignons, tomatinhos, uma série de coisas. Precisa ter uma erva para aromatizar o prato e pode ser feito com atum também nesse preparo. Qualquer peixe branco vai bem, mas o peixe espada é maravilhoso. Ratatouille.
um prato simples, também de origem provençal. Engraçado, uma vez eu dei uma receita para uma meio parente, e ela me ligou da casa dela me xingando que eu não tinha dado a receita correta. E eu falei, não, eu te dei a receita corretamente, sim. Bom, o preparo é simples, mas não pode faltar tomate e berinjela. E você pode pôr, na verdade, o que você tiver em casa: cebola, cebolinha, abobrinha, pimentão, vagem, bulbo de erva doce, alho porró, cenoura, sei lá, qualquer coisa que você quiser praticamente colocar. Por exemplo, não pode ir batata, essas coisas não, né? Mas qualquer coisa assim de legumes. Agora, ele tem um problema, o ratatouille, que ele é sempre feito o seguinte: ele não é nem, ele é um prato que não é nem frito, e também não é. Ele tem que ser. Os legumes, eles têm que ir assim: você tem que colocar na bancada todos os legumes que você vai utilizar, do mais duro para ao mais tenro. Você começa pelo mais duro, acrescenta um azeite de altíssima qualidade e vai. Não é fritando, porque assim, é mais ou menos uma colher de sopa para cada legume. Você dá aquela grelhada, separa e vem com o outro legume, assim por diante. E o que a mulher fez? Ela meteu tudo na panela e grelhou tudo junto, aí todos os legumes soltam água, fica um cozido horroroso e murcho. Então, é um prato assim, que requer técnica, mas que quem já comeu bem feito sabe que é maravilhoso. Até no filme lá do Ratinho, né, do Ratatouille, o prato que o crítico gastronômico pede para testar a qualidade do ratinho é uma ratatouille, porque, como eu falei, é um prato que exige conhecimento de técnica culinária, mas é muito simples de fazer. Vamos encerrando aqui com a muqueca, né? A muqueca também é todo prato que tem influência indígena, é, ou africana. Nós vamos chegar lá agora e explicar que tipo de azeite que a gente deve usar. Mas esse é um prato que tem ainda uma origem discutida, porque pode ter uma origem portuguesa, mas tem uma influência angolana e também de genes indígena, né? Da onde vem seu nome. Representa a culinária dos estados do Pará, da Bahia e do Espírito Santo, com pequenas alterações em sua receita. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas vocês sabem que tem óleo de dendê, não tem óleo de dendê, põe isso, põe aquilo, caracteriza os regionalismos locais. Pratos baianos, normalmente, a gente chama de azeite doce. O que é azeite doce? Azeite doce é uma mistura de azeite de oliva com metade de azeite de dendê. Assim que é feita a moqueca baiana. Que vinho precisa? Precisa de um vinho ácido. Como a gente está vendo aqui pela foto, o caldo é gorduroso, substancial, e precisa de um vinho que tenha uma acidez grande para poder fazer esse casamento. Por último, último slide, nós não temos esse costume, mas eu resolvi pesquisar, e aqui tem 6 sobremesas onde o azeite é o protagonista. Olha lá, cerejas pochê ao estragão, óleo de oliva e chocolate branco. Barquetes, né, de frutas ao chocolate, que são uma massa com muito azeite. Sablé também é um tipo de biscoito, vamos dizer assim. Scones agora tem algumas padarias fazendo aqui em São Paulo. É um biscoitinho mais ligado à gastronomia inglesa, mas também pode ser recheados com coisas doces ou salgadas. Um bolo Floresta Negra na base do azeite e um bolo mármore também puxado na receita com azeite. Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço. Não, nem eu não vi a hora aqui, não sei se eu estou muito atrasado ou muito perdido, Muito mas fico à bom, muito disposição para a bom. conversa aqui. Excelente. Excelente, Ivan, Muito como bom. sempre. Como Parabéns, Ivan. sempre, Maravilhoso, Ivan. Ivan. Parabéns, irmã. Ótimo. Eu também Muito legal. adorei, Obrigado, adorei, pessoal. Ivan. Foi Muito ótimo. gostoso. Parabéns. Deu fome, viu? Deu fome, viu? Parabéns, Ivan. Muito Obrigado, bom. viu? Vamos lá. Alguém Ivan, eu gostaria de posso fazer uma dizer uma pergunta? coisa? Ivan, Sim, pois Ah, não. fala. você estava falando
do pinhole, né? O pinhole, ele também é muito usado na culinária árabe, que chama-se snoobar. É o mesmo, exatamente o mesmo, mas também é muito usado em recheios de quibe ou para enfeitar vários pratos. Mas ele é muito utilizado. Eu sempre tenho aqui em casa o Legal. snoobar. Não Então, deixa assim, de ser caro, né? o ruim é ser caro, é. É. Eu cheguei, viu, Ângela, lá na Itália uma vez, nós estávamos parados, se não me engano, lá do norte da Itália. E aí, numa ribanceira lá, a guia parou e mostrou, e tinha uma meia dúzia de árvores nativas lá, vamos falar da região, com os pinole. Pena que estava assim num barranco, porque muita gente falou assim, e estava inclusive é uma espécie sei lá, uma baga assim, né, onde ele tá por dentro, né? A gente brincou, falou que acho que nós vamos tentar colher um pouco aqui pelo preço que dá. Mas eu sabia, assim, que ele é usado na culinária árabe, inclusive muito doce também, não é isso, Angela? Muito doce que Doces vai que são também. que vão também, né? Uhum. Água de Legal. laranjeira, Junto caramelo e o pinole, né? snoober. O É. Muito bom. snowball. Roberto Matiello. Bom, Ivan, no começo eu tinha várias perguntas, mas você foi extremamente didático. Cara, você quase Acabando acabou com as com minhas todas. perguntas, viu? Eu só, Eu não tenho mais eu jeito. só que, eu queria fazer uma observação. Eu, na minha ignorância, cara, eu jamais olhei as embalagens de azeite, qual era o tipo da azeitona e Eu também não. que era feito esse tal azeite. Eu vou passar a olhar a partir de Olha, agora. Eu tenho uma dúvida que ainda ficou, cara. Apesar de toda a tua didática, eu não sei se eu não prestei atenção ou se você não falou. Então eu vou arriscar aqui. Diz uma coisa, tal qual o vinho, o azeite tem safra? Sim, o azeite tem safra. Ele é feito numa determinada safra. Algumas legislações obrigam a constar a safra. O ideal seria que constasse realmente, porque o vinho, como nós sabemos, dependendo das suas características de produção, ele pode durar muito pouco ou muito. O azeite não. De acordo com a variedade de azeitona utilizada, ele pode durar um pouquinho mais. Mas como nós vimos, alguma coisa entre 2 a 4 anos seria o máximo. As engarrafadoras, em especial aquelas que mandam para o Brasil, elas não colocam a safra, são obrigadas a colocar apenas a validade, né? Porque justamente você ficaria sabendo e não consumiria mais o azeite. Você preferiria aquele que tem uma validade maior, vamos dizer assim. Olha, Roberto, uma vez eu fiz uma degustação de cervejas e interessante isso daí. Vou contar assim, porque a tua pergunta suscitou esse tipo de lembrança para mim. Nós pegamos cervejas que tinham sido recém-envasadas em lata e cervejas que estavam próximas do seu vencimento. E na mesma cerveja, então, por exemplo, tomamos uma Brahma que tinha 10 dias de engarrafamento em lata e outra cerveja, se não me engano, acho que é 6 meses. Mas isso aí estou lembrando assim de cabeça, mas acho que é 6 meses. E a mesma cerveja, com 5 meses e 20 dias, o gosto era completamente diferente. Quer dizer, ao se aproximar do fim da coisa, do fim da sua validade, o gosto muda o organoléptico gosto. variava muito, o sabor variava muito. Inclusive, se percebia claramente as que tinham gosto metálico. Isso, numa degustação mais técnica, você tem condição de provar matematicamente. Por exemplo, se você pega 10 amostras do mesmo líquido, você separa as 5 que estão próximas da validade e as 5 que não estão, e você tem um acerto de 100% nessa separação, o degustador, significa claramente que estatisticamente, você tem 100% de prova de que há uma variação de sabor. Então, assim, tem muito a ver com a validade do produto. Em outras palavras, quando você for comprar azeite, tente comprar o mais fresco possível. Obrigado pela tua resposta, mas eu tenho, Muito bom. dentro dessa mesma pergunta, por exemplo, o vinho, você pega o vinho dentro da validade, seja ele qual for a validade do vinho, mas você pega, teve um ano, vou chutar, que choveu mais, outro ano que foi mais seco.
o mesma região, o mesmo vinho tem um sabor, tem uma qualidade diferente. Tá certo? Ou seja, dentro da validade do azeite, isso pode ocorrer em função da safra? Sim, o azeite não. O azeite normal, quer dizer, o azeite não. Logicamente que existem safras melhores e safras piores, mas não consegui achar nenhuma referência a esse tipo de coisa. Agora, no vinho, o estabelecimento de uma validade para o vinho é uma coisa maluca. O que a legislação faz, no sentido de que, ao não conseguir fazer, ele padroniza, por exemplo, todo vinho dura 2 anos, o que é um absurdo, né? Se pegar um Bordeaux, por exemplo, falar que ele vai durar 2 anos, o francês começa a rir na tua cara, porque não dura, ele dura 20 sossegado. Você pegar um Barolo, por exemplo, o Barolo começa a ficar potável, começa a ficar bom com 10 anos de idade, e vai até os 30 tranquilamente. Já se você pega um Beaujolais, ele com 6 meses, ele já começa a entrar em declínio e com 1 ano e meio ele já não está bom para beber. Então depende, quer dizer, o vinho é muito mais complicado que o azeite. O azeite, sim, tem uma padronização geral, acho que a gente pode aceitar essa padronização para o mundo do azeite, mas para o mundo do vinho, não, né? O mundo do vinho é muito mais complicado. Ok. Obrigado. José Luiz. Perdón, Sim. Boa noite. me, me, me gustó mucho, disfruté mucho Tá. la, la, la presentación y recordé mucho. Recordé en el 1974 estar en Pireo, en el mercado, y ver las cantidades diferentes de aceitunas en conserva, frescas, y la cantidad de aceites que se podían conseguir. Un año después en Marruecos, en el 75, y también en los mercados de las ciudades pequeñas siempre había mucho aceite y muchas aceitunas. Eh, no sé si sea una omisión voluntaria o qué, pero extrañé el gazpacho. Tem razão. Gazpacho en Andalucía se toma con mucho aceite, ¿sí? Y se toma actualmente, antes era con un vino dulzón, ahora están tomándolo mucho con vinos espumosos. Es así como una moda Aham. eh, eh, que, que están trayendo ahora. Pero felicidades, excelente presentación. Muito bom. Graças, Zé Luiz. Você tem toda a razão. Eu peço desculpa por não ter incluído o gazpacho na apresentação. Eu não sei se você viu a minha apresentação sobre queijos, onde eu dei um destaque especial para o queijo de Oaxaca mexicano. Ah, Eu coloquei lá porque eu falei, se o Zé Luiz ver a apresentação, vai reclamar que faltou um queijo mexicano. Eu coloquei especialmente o queijo de Oaxaca para que ele. excelente. Eu não sei se você sabia, Zé Luiz. Em Portugal, nós temos um prato muito parecido com o gazpacho também, que se chama a sorda, e que é feito normalmente com um restinho de bacalhau que sobra no dia passado, uma fatia de pão que é embebida naquele caldo do bacalhau e que também com azeite de altíssima qualidade. Mas você tem razão, né? Mesmo que a posteriori, eu vou incluir o gazpacho aqui na relação dos pratos onde o Legal. azeite brilha. Muito obrigado pela colaboração, está certíssimo. Depois se circula a apresentação, né, Ivan? Sim, Só para o sim, pessoal depois isso. guardar, né? Ótimo. Tá, isso. Isso. Legal. Arthur, Ivan, parabéns, eu adorei o que eu peguei da sua aula. Infelizmente, eu não consegui chegar no começo, mas eu tenho uma curiosidade aqui. Você falou muito dos tipos de azeites, etc. Nós estamos falando aqui alguma coisa que lembra os azeites que a gente compra em supermercado, ou nós estamos falando de uma categoria completamente estratosférica para o consumidor padrão? Sim. Por exemplo,
se você for no Santa Luzia, e aqui não vou dar nenhum exemplo em termos de preço, você encontra os três azeites que eu citei, com características de sabor, dos três azeites, todos eles em faixas muito razoáveis de preço. Quer dizer, você tem azeites do tipo italiano, que são verdes na cor, com sabor picante. Você tem portugueses e espanhóis que representam os frutados e os doces muito bem. Eu deixei alguns exemplos lá, mas eles podem. Porque também é o seguinte: como você sabe, a indústria alimentícia ela tende a padronizar o gosto. O que nós temos é isso daqui. Se você quiser consumir, consome. Então, às vezes, por exemplo, ao pegar um azeite italiano e levar na boca só com um pedacinho de pão, talvez você estranhe um pouco. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a experimentar esses azeites assim. E como ele entra em pratos onde normalmente tem outro sabor que impera, a gente não está acostumado a reparar. Mas faça uma degustação desses três tipos de azeite, com um frutado, um doce e um amargo, né, o mais picante, e não estamos falando de nada assim, de que não possa ser comprado pela gente, não. Inclusive, assim, os preços são mais ou menos os mesmos. Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. O problema é a gente se Sim, atentar ao detalhe de que existem essas variedades de sabor. perfeito. Tá, Obrigado, Ivan. Foi excelente sua aula. Obrigado. muito bom. Vamos lá, Rui. Rui. Ótimo, ótimo, Ivan. Muito obrigado. Foi uma apresentação super, sabe, muito interessante, didática, e correu livre, sabe, solto, bárbaro. Eu tenho três perguntas elementares aqui. Primeiro, o solo. Quer dizer, você falou que no Brasil não tem produção de azeite. Seria porque o solo aqui é muito bom e o pessoal, por razões econômicas, prefere plantar alguma coisa que dá mais resultado, tá certo? E nessa mesma linha, o solo define o tipo do azeite, um, dois, três. Ah, a outra é os azeites, quer dizer, tem um azeite que engorda menos, tá certo? Que a gente pode falar que é mais dietético, tá certo? Boa pergunta. E a terceira, tá certo? Qual o azeite que a gente coloca na hora que o restaurante vem e coloca aquele azeite numa tigelinha e a gente coloca o pão? Qual que é a recomendação do nosso especialista aí? Bom, vou começar pela primeira, ver se eu lembro de tudo. Mas, assim, logicamente, no caso do azeite, É, a azeitona, a uva também é muito pouco, como é que fala isso? Exigente em termos de fertilidade do solo. Ao contrário, os melhores vinhos vêm de solos muito pobres. Inclusive, você imagina, no Romanée putz. Conti, lá que faz 600 anos que eles estão plantando a uva em cima do mesmo lugar, e eles não adubam, eles fazem questão de mostrar, não adubamos. Então, tem um ditado que mais ou menos diz assim: se a uva não sofre, sofre o viticultor. Quer dizer, a uva precisa sofrer para poder produzir um vinho bom. A azeitona também não é exigente em termos de qualidade. Eu fiz essa pergunta mais ou menos semelhante quando visitei uma dessas. Por que no Brasil não produz tal? Perguntei se era uma questão de solo. Ele falou que não, que basicamente era uma questão de temperatura. Ela precisa de um regime para frutificar, para florificar, frutificar, ela precisa de um regime de climas. Por isso que Maria da Fé é uma cidade muito fria, não sei se você a conhece. Ela está entrando agora no radar, porque ela está produzindo muita groselha, framboesa, Fisales. Nós estamos entrando nesse nicho agora dessas berries aí, com essa cidade ali no sul de Minas. Fica lá, passou em Itajubá, você vai para Fernão Dias, entrou à direita, passou em Itajubá, logo em seguida Tá. está Maria da Fé. É uma região alta. Campos do Jordão tem azeite É, em Santo Antônio do Pinhal. Por quê? Porque é frio. A campanha frio. gaúcha tem invernos muito rigorosos também.
Então, assim, tem mais a ver com a qualidade, com a temperatura e do que com o solo. Eu acho que o solo não é problema. A outra pergunta foi, bom, esses azeites aí que servem em restaurante normalmente, né? Você imagina o que seja, né? Bom, eu acho que se o azeite não tiver metanol, já está muito bom, né? Legal. Não, Muito estou bom. brincando, mas assim, realmente assim, É. não vão servir um azeite de altíssima qualidade. Me fugiu uma pergunta sua. Qual que foi? Foi essa do. a da- Qual que engorda menos? essa eu não sei responder, viu? Olha, eu falo lá, você viu nas propriedades da saúde que ele produz É, um bom colesterol, né? Ao menos fica é. essa vantagem. Ele engorda, mas engorda com saúde. Tá certo. Obrigado. Ok. Thanks. Dáurea, É. você tá no mudo, Dáurea. Você tá no mudo. Sou eu? Aí. Então, Opa. eu estou aqui na internet com o Mercado Livre, um azeite de 1.999 reais, 2.000 reais, é um azeite grego. Qual seria a diferença desse para um bom azeite que nós consideramos bom para o dia a dia? Você sabe? Eu tomei um. Quando eu fui na Itália, Dáurea, eu comprei lá e trouxe um que chama Laudemio. É um É, azeite, Laudemio, deve ter aí. não, esse, Laudemio. esse é Laur, é Esse eu grego. não conheço. Mas esse Laudemio também, aqui no Brasil, está na faixa aí de uns 700, 800 reais a garrafa. Olha, assim, mais ou menos, quando eu falei sobre vinho, eu falei que se você colocar num gráfico preço e qualidade, ah, você vai, à medida que você excursiona por essa reta, quer dizer, você vai pagando mais caro, vai obtendo produtos melhores. Mas chega num ponto que você precisa pagar muito caro para obter uma qualidade um pouquinho só maior do que um outro. O que eu quero falar para você, provavelmente esse azeite não vale a pena. Deve ser uma especiaria, uma especialidade grega maravilhosa, mas provavelmente não vai valer a pena. Em compensação, quando você sai, por exemplo, do galo, da andorinha, e vai para um cartucha, para um EA, você já vê que tem um degrau de qualidade muito grande. E o degrau de qualidade de preço, eu não sei, quer dizer, lógico que tem uma variação. Mas esses andorinha, galo, estão na faixa aí de R$ 35. Na faixa de R$ 45, você pega esses que eu falei aí, cartucha, EA, oliveira. Então, com R$ 10 a mais, você consegue subir muito o patamar de qualidade. Então, como no vinho, o vinho e o azeite, às vezes você pagar um pouquinho a mais vale a pena, mas você pagar muito a mais não vale a pena. Mas isso, logicamente, precisaria experimentar esse azeite. Mas, de uma forma geral, era isso que eu te falo. Quer dizer, às vezes vale a pena pagar um pouquinho a mais, mas não muito a mais. Para Não mim, muito a mais. antigamente tinha o azeite com gosto de azeitona mesmo, né? Deixava a salada deliciosa. Hoje já, depois desse... Ai, como que chama esse que se usa agora? Já não tem Hum. mais aquele gosto de azeitona. Tem mais o gosto do azeite italiano. Uma vez meu cunhado me trouxe, eu não conhecia o azeite puro, ele me trouxe da Itália e eu joguei fora, eu achei que estava rançoso, estragado. Olha, tem alguns azeites italianos aí no mercado brasileiro sendo vendidos aí na faixa de R$ 45 e 500 ml, que são espetaculares. Que R$ 50, 45 ml, 500 ml, 45, R$ 50, são muito bons. Eles realmente têm essa estrutura que você falou, tem mais gosto de azeitona. Também são mais taninosos, mais amargos um pouquinho. Aí é uma questão de gosto, né? Muito bom. Ok, Legal. mas vai ficar ótimo. Então, obrigado. E olha, parabéns. Os Obrigado. pratos que você apresentou, dá vontade de fazer, viu? Fica aí, viu? Eu vou passar a apresentação depois. E se você quiser a receita, não sei se tudo lá que eu coloquei lá, se eu sei fazer, mas acho que a maior parte sim. Ah, Muito legal, bom. tá Legal. bom. Obrigada. Tuta.
Ivan, primeiro eu adorei a apresentação, porque eu adoro azeite, adoro azeite. Obrigado, Duda. Aqui em casa tem coisas assim que a gente consome numa quantidade absurda. Uma delas é azeite, a outra é manteiga. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: eh, uma oliveira, quando você planta, para ela crescer e dar azeitona, é um tempo enorme, não é? Sim, É um sim. tempo assim que não é da sua, você planta para o seu neto, não é para você. Olha, eu para ser sincero com você, eu não sei dizer para você. Eu sei que a uva que eu conheço bem mais, né? A uva dá sua É, primeira safra em torno de 4 anos e produz aí 20% do que ela vai produzir com 10 anos, vamos falar assim, vai, quando ela atinge a maturidade. Azeitona, eu não sei se é tanto assim, eu diria para é, você que deve ser uns 8, 10 anos aí. Acho que não é de geração para geração. A geração para geração que eu saiba é nozes, né? Castanha, mas eu acho tâmara, que. Oi? tâmara. Tâmara, isso, exato. Essas frutas secas, sim. Mas eu acho que também você tem razão, não deve ser uma produção de imediato, não. Essa é uma pergunta que eu esqueci de me fazer, de fazer. É um passeio muito interessante. Se você tiver É, condição de ir, eu é, estou contando, inclusive, de ir lá na campanha gaúcha agora para ver, até porque também tem muito vinho bom também, né? uhum, Mas aqui em Maria da Fé é pertinho, bem gostosa é, a é. visita. Obrigado pelos Outra comentários. pergunta que eu ia te fazer é assim: você falou que a grande produção de azeite é na Espanha, né? É da Espanha. Posso tomar que os azeites espanhóis são melhores do que os outros? Não, Como acho regra, que como não. regra geral ou não? Acho que não. Mas assim, a Espanha, por ter essa produção tão grande, ela tem do bom e do pior, vamos dizer assim. Sim, Eu li um livro agora, que chama Azeitona, o livro. Se você quiser, até te empresto o livro. A primeira vez que a gente se encontrar, eu levo para você, te dou o livro de é, presente, porque você serviu para essa pesquisa. E tem uma brigaiada entre italiano, espanhol e o pessoal lá dos países árabes, né, o Líbano e tal, é, porque o que os libaneses falam, o que os pessoal dos países árabes falam é que eles importam e depois rotulam como italiano e como espanhol os bons azeites dos árabes. E aí o italiano importa da Espanha e batiza como azeite italiano. Eu não quis entrar nessa seara muito de falsificação também. A gente é, sabe que é outro produto também muito falsificado, muito é, importado e reexportado, né? É complicado. Mas eu diria para Os você que azeites. esses que tem normalmente que está escrito a variedade, costumam ser melhores. Às vezes sei. também, sabe o que eu faço também, que acho que serve assim como uma dica geral? Eu tenho um azeite desses aí, mais baratusco, que a gente usa assim, sei lá, eu, para fazer um grelhado, Sei. e Aham. às vezes você tem um azeite melhor que você usa numa salada mais especial, É, uma coisa assim, mas né? é mais Não, ou menos isso não, que eu faço. eu tenho os Eu dois, tenho né? uma andorinha que a gente ou usa na salada, eventualmente, ou cozinha com andorinha. E aí, meu filho, eu ganho azeite de presente, como presente de Natal ou de aniversário dos meus filhos, porque eu gosto, né? E as pessoas que trabalharam aqui em casa sempre me dizem, eu aprendi o gosto do azeite na sua casa, Oh, que né? beleza, né? É. Eu O, aprendi tá, a o, que eu gostar de po- azeite na sua casa. É. o que eu É posso te muito falar é que bom. você vai para mais de 100, desde que você beba vinho, viu, Tuta? Você vai para mais de 100 anos, se Deus quiser. Tá bom. Otávio, Obrigada. muito Oi, bom. Ivan. Achei ótima a sua apresentação sobre um assunto que a gente não vê tanto, né? Como É. vinho, por exemplo. É um assunto que eu acho que realmente, o pessoal começou a prestar mais atenção nele nos últimos 10, 15 anos, né? Porque antigamente eu não via nada sobre azeite, né? Hoje tem muito mais. Então é interessante porque eu acho bem oportuna essa tua apresentação. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que é até um pequeno desafio, porque quando falaram em gazpacho, eu me lembrei que na semana passada eu fiz um gazpacho de melancia, onde você mistura 70% é melancia e 30% é o tomate, né? E eu não consegui pensar em alguma coisa que fosse
um vinho certo para tomar com esse prato. Eu pensei que pudesse ser um espumante, um frisante, né? Pensei até num Gewürztraminer, né? E não coloquei, só não abri a garrafa, né? Então, o que você acha? O que você colocaria com esse tipo de prato? Então, olha assim, olha, eu não vou te falar agora que eu vou recorrer ao meu conhecimento, assim, como é que fala? Livresco, vai. Não, não, Livresco, não, sim, não sim, posso, não é empírico, tá? Mas correto. assim, eles falam que se toma com um gerês, do tipo fino ou manzanilha. Talvez passe por cima um pouco do prato, eu acho, né? Tá- Muito. Muito, né? É, muito. Seria muito. Porque é um prato delicado, né? Correto, correto. E E tem o doce e também tem o azeite que vai dentro, tem os temperos, né? Tem tudo que você pode colocar nesses gaspachos. Passa a receita, Otávio, para gente. esse Faço, melancia, faço sim, faço senti sim. firmeza também. Né? Otávio, e um vinho verde? O que você acharia? Um vinho verde é bom, né? Porque a maior parte dos verdes são vinhos verdes ruins, vamos falar, mas vinho Não, verde vinho verde bom, né? Olha, eu não pensei em vinho verde, porque talvez pelo excesso de ácido, eu diria, os vinhos verdes, mesmo os bons, são meio ásperos, eu diria, sim. né? Esse gazpacho ficou absolutamente é muito gostoso, ele é muito delicado, Ah. essa palavra, delicado. Então, Então vai para um Sancerre branco, para é, um, tá? Gewürztraminer, você acha que não iria? Porque você também tem um gosto muito forte também, né? Também, Precisa de um tempero muito forte. Se é delicado, eu iria. é, Porque assim, aí eu pensei num Sauvignon Blanc, mas Sauvignon Blanc australiano, Sauvignon Blanc americano, tem aquele lado marcante, forte. é, Já um Sancerre, um do Loire qualquer lá, um Sancerre, deixa eu ver, aham, outra apelação de lá. Aquelas apelações de branco do Loire, eu acho que uhum, poderiam ir bem aí. Até um Chenin Blanc, talvez, né, também. Mas acho que um Sauvignon Blanc é um Sauvignon Blanc delicado como um Sancerre, acho que é o ideal. aham. Mas é um prato difícil, né? É difícil, é fácil de fazer, mas é quase impossível de combinar com vinho. Mas eu gostei dessa possibilidade de botar um Sauvignon Blanc que não seja tão É, pujante, que seja alguma coisa mais intermediária, uma né? intermediária, exato. Provavelmente do Novo Mundo. Tá bom, Legal. obrigado, Ivan. Obrigado, tá? Obrigado a você. Arthur, Não, era só uma coisa relacionada com o que foi dito anteriormente sobre falsificação de óleo de oliva. Eu, por acaso, há 10 dias ou 2 semanas atrás, eu me deparei com um vídeo na internet falando sobre falsificação e sobre batizado de óleo de oliva. Que entre todos os óleos de oliva, o português é o mais batizado, acima de 20% são batizados. Isso é outro ponto de preocupação. Eu queria comentar uma coisa que eu sempre fico extremamente satisfeito em comprar um óleo perdão, um azeite. Aqui no Brasil azeite. é proibido falar óleo, né? Proibido Não, falar óleo. é. Ninguém entende o que é óleo, né? Então, o óleo de oliva, o azeite de oliva, da marca Qualitá. Particularmente um espanhol que eles vendem, que é extraordinário. Então, só para Interessante. trazer Depois a eu minha sugiro. experiência sobre essa particularidade. Eu gosto muito desse óleo da Qualitá. O Obrigado. Legal. Arthur, é muito interessante a gente fazer assim. Eu não fui atrás, mas se a gente for atrás, por exemplo, a gente sabe quanto Portugal produz, certo? Isso é um Uhum, dado fácil de ser obtido. Sabe quanto o Brasil consome. uhum, Talvez se a gente cotejar esses dois números, nós chegamos a alguma coisa interessante. Porque se há de convir comigo que o azeite chileno, grego, italiano no Brasil é traço, você concorda? Quer dizer, chileno deve ser 0, então, assim, 90% no mínimo da nossa importação é de azeite português. É capaz de a gente chegar à conclusão que importa mais do que produz lá. Aí vai ficar feio a coisa. Você sabe que na época do Brasil Império, as pessoas eram obrigadas a importar vinho do Porto aqui. Aí, uma uhum. vez aqui, já quando o Brasil começou a querer dar
os seus pulinhos lá nos primórdios da nossa independência, um pouco antes da nossa independência, mas o Brasil começou a querer. Aí fizeram um cálculo de quanto o Brasil tinha importado de vinho do Porto, dava 2 vezes a produção de Portugal. Então é melhor não fazer essa conta, não, que é capaz de chegar lá. Tá certo. Ari, Ivan, é, antes de fazer a pergunta, é um comentário apenas. Uma época eu fiz consultoria para uma empresa que vendia azeite, que era a Malaguenha, e eles juravam que tinha um produtor, um vendedor de azeite aqui que falsificava o azeite, mas os caras não conseguiam descobrir. Esse assunto que o Arthur abordou é bem interessante, porque acho que é bem comum esse negócio de falsificar azeite, né? E a pergunta é o seguinte, pelo que eu noto aqui nos rótulos, no Brasil, sempre vem indicado a acidez, né? Esse andorinha aqui, por exemplo, está com acidez de 0,5%. Agora, a Rosa comprou um azeite grego da Tunísia, Tunísia, Grécia, tudo a mesma coisa. Rosenberg, Sternberg. Não sei se está dando para ver aqui, eu tenho que botar numa posição. a gente deu Tá vendo? fantasma. Ponha do Assim. lado do seu rosto. Do lado do rosto pode ser. É que a minha imagem atrai muito. É só uma sombra, Ari, não vê nada. Conta pra gente, Ari. É um azeite da Tunísia. E aqui não tem nenhuma indicação da acidez. Quer dizer, dá para descobrir a acidez do azeite ou não? Pode pH. Sim, é a primeira coisa. Como eu falei, o teor de acidez indica o teor de impurezas contidas no azeite. Agora, não é porque uma coisa tem um teor maior de impureza do que o outro, que o sabor dele vai ser melhor do que o outro, evidentemente, ou pior. Agora, para a classificação técnica de ser considerado extra virgem, ele tem que ter um teor de acidez menor do que 1%. Então, isso aí é técnico. E provavelmente o nosso Ministério aqui da Importação deva controlar isso daí. Isso é facilmente controlável, né? Controlar o nível de acidez é uma coisa assim muito simples, né? Do ponto de vista de exames, né? De averiguação em laboratório. Agora, já o sabor é só experimentando mesmo. Voltando ao negócio da falsificação, uma vez eu fiz um artigo extenso sobre fraudes no vinho e separava mais ou menos em 2 ou 3 tipos as fraudes que ocorriam no vinho. Vou tentar resgatar esse artigo, de repente, se eu achar, eu coloco no grupo. A gente pode entrar para o azeite. Então, existe fraudes, por exemplo, que eu não sei até que ponto nós vamos considerar fraude. Por exemplo, existe à venda no mercado brasileiro um negócio que todo mundo já deve ter da infância, que chamava óleo Maria, que é um composto de óleo de oliva com óleo de soja, alguma coisa assim. 60% de óleo de soja e 40% de óleo de azeite. Bom, aí eu pergunto, isso é fraude? Não, né? Porque está escrito no rótulo. 60% de óleo de oliva, 40% de óleo de soja. Isso a gente não considera uma fraude, certo? Porque está escrito lá. Agora, se, por exemplo, um galo, uma andorinha, uma empresa desse tipo aí, batizar com óleo de oliva e colocar outro tipo de azeite, passa a ser uma fraude. Mas não é uma fraude que faz mal à saúde. E dentro dessas fraudes lá que eu abordei sobre vinho, eu contava uma fraude que tinha havido na Itália, foi na década de 84, 85, onde eles tinham batizado o vinho com metanol. Eu não sabia que isso ia ocorrer aqui. Quer dizer, isso é o cúmulo do descaso com a saúde humana, nem falar um negócio desse. Mas aí é um outro tipo de fraude, onde afeta a saúde do consumidor. Quer dizer, então, existem fraudes. Então, por exemplo, pôr água no vinho é uma coisa que até Jesus Cristo falou que não era legal colocar água no vinho, entendeu? Todo mundo sabe que colocar água no vinho não é bom, né?
mas não faz mal para a saúde. Agora, colocar metanol na bebida, então existem níveis de fraude, é isso que eu estou querendo chegar, né? Então, assim, normalmente também colocar, fazer um blend de azeites bons com outros ruins, também eu acho que deve ser uma coisa meio corrente nessa indústria, né, Ali? Acho que sim. Provavelmente esse tunisiano que Eu você vou, comprou, depois você eu nos vou, conta, eu vou. mas ele deve ser melhor do que o outro. Ari, me dá uma parte. Dou, mas eu vou querer a- falar depois de você. Vou dar uma Tá. de Roberto, vou fazer outra pergunta. Não, eu já ouvi falar de fraude no grau de acidez. E houve, sei lá, um ano, dois atrás, houve uma matéria grande em que poucos brasileiros, poucos conhecidos nossos se salvavam em relação ao grau de acidez. Andorinha era um que se salvava. Andorinha e o Legal. galo, eu acho. Mas Tá. muitos outros não. Ari, Pronto, era isso. Posso dar uma parte também? sim. Esse é o a parte do a parte. Mas é sobre acidez, a regra do dedão portuguesa. Acima de 1% nunca está escrito no rótulo. Ah, tá. Perfeito. Legal. Ok. Então, quando não está O, escrito, é porque já está acima. Já, Perfeito. quando não está não É, tá escrito, é de boa. 1% para cima. Legal. Muito bom. Muito, muito Ari, interessante. vai. mas Muito interessante. Ivan, gostaria de contar um caos aqui. Como um bom judeu que eu sou, eu sempre comi muito alcachofra. E no começo, a Rosa, não sei o que é alcachofra. A alcachofra tem muita acidez, a alcachofra fica subindo depois. E aí, depois a gente descobriu que não era a alcachofra que dava acidez, era o azeite. Eu não sei se a qualidade. A gente sempre usou azeite galo. Não sei se a acidez era alta e depois baixou. Ultimamente, ela não sente problema de acidez com o azeite ou com a alcachofra, mas antigamente, sim. O que você Olha, acha, Ari, Ivan? a acidez de um azeite nunca vai ser alta, porque o azeite é, por definição, um produto não ácido. Você vê que quando chega a 1%, já é um teor de acidez, como falou o Mário, aí, já é um teor de acidez alto. Então, não é o problema de acidez. O problema é que alcachofra é uma coisa que tem difícil digestibilidade em função de que ela tem um teor de ferro muito alto. Para você ter uma ideia, quando a gente estuda harmonia sobre vinho, existe mais ou menos uns 6 legumes, uns 6 frutas, desculpa, 6 legumes ou verduras, que são classificadas à parte, porque elas não têm parceria com vinho. É espinafre, rúcula e a alcachofra é a campeã. A número 1 é a alcachofra, que é uma das coisas que tem teor de ferro mais alto que existe. Ela metaliza o sabor do vinho. Inclusive, isso daí, qualquer hora, faz uma experiência, pega uma alcachofra crua, morde a alcachofra crua mesmo, depois toma um gole de vinho em seguida para você ver o que ela faz com o vinho. Ela desmaterializa o vinho, é um negócio assim brutal. Contando, você não achar que estou exagerando, mas faça essa experiência. Então, provavelmente, dependendo da qualidade do azeite que você estava usando, eu acho que tem mais a ver com a própria alcachofra mesmo, né? De ser uma coisa difícil de gestão. Ok. Só mais uma pergunta, como diz o Roberto, só mais uma perguntinha. A gente descobriu o que compatibiliza com a alcachofra. Você sabe o que compatibiliza para tomar junto com a alcachofra, Ivan? Água? Não. Não, Essa é não. muito difícil. Alcachofra É é uma dessas whisky, comidas que whisky, praticamente whisky. não tem. É. Pode tomar Whisky. uísque, que acho que é mais fácil. Whisky. Ah, Não, sim, whisky sim, é sim, sim. perfeito. Whisky é perfeito com É. alcachofra. Que Exatamente. desmaterializar o uísque não dá, né, Otávio? Não dá. Não dá. Viu? Legal. Eu não estava aqui. Deixa eu falar uma coisinha só. Vocês estavam falando sobre falsificações, né? Eu li há uns anos atrás que o extra virgem é falsificado assim, ao nível de 80% ou 70%. É muito grande a falsificação do rótulo.
né? Eles fazem um vinho normal, ou um azeite normal, e colocam um nome de extra virgem. E, de uma certa forma, isso não é controlado. Então, Entendi. Tá. é. Mariano, Tudo bem, Ivan? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Mariano. Eu tenho um amigo que morou aqui no Brasil, mas que já voltou a Portugal há muitos anos. Eu tenho, de vez em quando eu vou para lá, ele fica em Moura. Ele foi administrador de cooperativa produtora de vinhos e a família dele também tem lá os olivais. Então, essa pergunta que você fez de quanto tempo leva para crescer, ele tinha me dito de 10 a 20 anos e os olivais duram até 100 anos, de 60 a 100 anos, não é? Agora, ele diz, os problemas que existem com o vinho, com os olivais, é realmente, principalmente naquela região dele lá do Alentejo, parece que muitas vezes eles tinham problemas mercadológicos, porque eles não conseguiam ter a mesma, vamos chamar, a qualidade do pessoal de gestão deles, de Portugal, é muito inferior à da Espanha. E a Espanha é que dominava o mercado. Segundo os portugueses, os azeites espanhóis não são tão bons quanto os portugueses, eles defendiam isso, mas que a Espanha era a grande produtora de azeites mesmo, na época todas as vezes que eu conversei com ele. Quer dizer, eu queria era mais trazer esse relato aí para você, daquilo que eu ouvi de um especialista que até morou aqui no Brasil, morou um tempinho, depois voltou para cuidar lá. Primeiro, Mariano, obrigado aí por. Eu chutei 8 anos. Você vê que eu não errei muito lá, né? Mas eu avisei a Tuta que era chutado. Eu achava que eram uns 8 anos. Você falou 10, então estamos mais ou menos de 10 a 20 anos para ela entrar em regime de produção total, né? O Alentejo é uma região que eu conheço bem, eu já fui várias vezes lá para experimentar vinho, né? Então é uma região que também tem um verão muito quente, né? Inclusive falam que o Alentejo é uma. Assim, você tem o Baixo Alentejo, está ali para abaixo de Évora, Beja, onde as temperaturas no verão são muito quentes. Depois você tem lá o Alto Alentejo, que vai a Porto Alegre, Serra de Samamede, onde você tem já o início de uma região mais alta, onde você tem climas mais amenos. Tanto que essa separação do Baixo Alentejo para o Alto Alentejo faz com que vinhos brancos sejam produzidos basicamente no Alto Alentejo. Então, agora, evidentemente, estou chutando, mas provavelmente essa dificuldade de adaptação seja no Baixo Alentejo, onde o verão é muito quente, né? Você sabe que no Alentejo, às vezes é comum, hoje em dia, mas nem tanto, né? Você vê carro de boi, os boi andam com chapéu, não sei se você sabia por quê, né? Porque se deixar o boi estacionado na porta da fazenda, cozinha o cérebro do boi, o boi morre, né? Então eles põem chapéu nos bois para puxar o carro de boi. É uma região muito quente. Provavelmente é disso daí. E respondeu a pergunta da Tuta, realmente é isso aí. Então demora de 10 a 20 anos para entrar. Então, esse também é um empecilho econômico muito interessante, né? Tem duas empresas de Maria da Fé. Uma é administrada por um japonês, viu, Mariano? Talvez você conheça, é um japonês, era do exército, e ele administra aquele negócio lá para ganhar dinheiro. E um outro, que eu não sei, que é o Sabiá, né? Que tem, assim, um investimento, deve ser alguns milhões de dólares, porque o restaurante do cara é todo de mármore, é o passeio, olha, você sai assim, ó, Otávio, lembra as vinícolas lá da Califórnia, sabe? Um investimento, assim, de milhões de dólares, com chefe estrelado, com não sei o que tal. É o caminho que está se procurando aqui para o azeite brasileiro, fazer como fez a Califórnia lá, em termos de enoturismo, fazer aqui em termos de oleoturismo, vamos dizer assim, né? Tá? Legal. Posso dar Muito mais um bom. pitaco? Sim. É que a minha família também tem oliveiras, Portugal. Aham. Começa a produzir em torno de 4 anos e atinge a plenitude a partir dos 10. E produz com bem mais de 100 anos. Excelente. Vai para mais de 100 anos produzindo. Que beleza, hein? Inclusive, É uma coisa de longo prazo mesmo, né, Mário? de longo prazo. Inclusive, tem ali o Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, que ainda Aham. tem
oliveiras da época de Cristo. Então, produz Incrível. pouquinho, né? Mas produz. É. Fábio, Uma característica interessante também é que a oliveira e a videira, elas vão engrossando o caule, né? Então, quanto mais grosso o caule, mais significa plantas mais antigas. Você É pode isso olhar mesmo. e comparar por esse fator. ok. Fábio Taioli, meu amigo aí. Vamos lá. Oi, Ivan, meus parabéns pela apresentação, gostei muito, aprendi muito, Obrigado. viu? Fabulosa. E é o seguinte, bom, uma questão, o Mário já respondeu, eu pesquisei aí, começa a produzir entre 3 e 6 anos, né? E aí vai produzindo a vida toda, né? Até, até desaparecer, né? Uhum. Outra coisa, né? Uma oportunidade, eu fui para Mendoza e visitei algumas produtoras de azeite, né? E uma delas tinha um azeite fabuloso, né? E comprei vários litros, né? Para trazer, estava de carro, né? E perguntei por que que eles não exportavam para o Brasil, né? Ele falou, não, toda exportação, toda a produção nossa vai para o Brasil, mas em tonel. Eu falei, bom, mas com que marca é comercializado no Brasil? Ele falou, ah, meu caro, lá eles misturam com tudo. E daí não sei o que é, tá? Então, essa é uma curiosidade, né, que ocorre, né? Fiquei sabendo lá na Argentina, né? Muito bom. Ok. Outra coisa, Obrigado. quando o Otávio descreveu o prato, eu pensei num rosé de Provence. Não sei se Também, tem a ver alguma coisa. seria ótimo. Eu acho que é uma boa harmonização. Rosé de Provence vai bem. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte: próxima vez que o Otávio estiver no Brasil, É, nós vamos fazer um gaspacho, cada um leva tudo que a gente falou, viu, Fábio? O que o Otávio falou, o que eu falei, o que você falou, cada um leva uma garrafa e a é. gente vê o que, Quem é melhor? o que é Cuidado melhor. com o que cuidado com o que você está falando, porque eu vou estar no Brasil sexta-feira dessa semana. Opa! 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 Vamos lá. Está chegando. Eu levo a melancia. Não, não. Não. Uma coisa que você não faz é levar melancia para o Brasil. Isso daqui. Não precisa. Agora, olha, o negócio do pinhole, você não faz ideia como ele é mais barato aqui do que aí. Eu levo muito pinhole para o Brasil porque não faz sentido. Você nunca vai pensar que vai ser mais barato comprar nos Estados Unidos e levar. Mas pinhole, acho que o pinhole vendo da Califórnia e talvez um pouco do México, é muito mais barato. Ok. Eu Muito só, bom. que- eu só queria Fábio, contar uma você tem curiosidade. alguma Ah, coisa desculpa. aí? Não, desculpa. Não, Eu Acho que espero. Eu terminou espero. aí. Vamos lá, Tuta. Eu só queria contar uma curiosidade que eu conheci uma pessoa que herdou oliveiras. Ela não herdou a terra, herdou as árvores. Interessante. Mas aí, Mas, espera aí, o que ela como teve é que que... fazer com as árvores? Não, as árvores, a Tem que vir produção a é terra dela. junto, né? A produção das oliveiras é dela. Ah, Ela herdou não o terreno, mas a produção das oliveiras. a produção. A É. produção. Quando você falou oliveira, é a marca oliveira ou é a Não, árvore? Não, Árvore. a árvore. A árvore. Porque existe um azeite português chamado oliveira, muito difícil de encontrar, que, na minha opinião, é o melhor azeite português. Eu citei ele na apresentação aí, Eu Mário. Não vi sei se esse, você eu viu. vi esse fim de semana. Legal. Muito bom. Ok. Bom, acho que nós chegamos, né? Teve Foi pergunta, bom. hein? Muito boa a tua apresentação, hein, Obrigado. Ivan? Obrigado, foi bom. A Ótimo. turma bom. gostou, Felipe. Puta, tal, muito legal. Olha, na semana que vem
nós vamos ter uma apresentação de uma amiga muito querida minha, chamada Mônica Tavares, que é professora da ECA, da Escola de Comunicações e Artes. E ela vai falar sobre o corpo no contexto da relação humano-máquina. Uhum. Então, ela vai falar sobre coisas que eles têm pesquisado e tal, muito interessante. Então, não percam. Próxima semana, nesse mesmo bate-canal e bate-horário, a Mônica Tavares, tá bom? É uma baiana e amiga, trabalhamos junto em projetos e é uma pessoa excepcional, arquiteta e professora da ECA, tá bom? Perfeito. Ok, até a semana. Obrigado, obrigado, turma. Até. Obrigado, gente. Parabéns, Ivan, Obrigada. foi Parabéns, ótimo. Ivan.